Amém. Mas eu vou usar o microfone porque eu tô com a voz. Eu peguei um resfriado aqui, domingo passado. Até a equipe veio para cá, eu não vim para a igreja, eu fiquei de cama sábado e domingo. Então eu ainda tô, se eu ficar forçando a voz, eu vou começar a tossir aqui, daí não. Mas ok. Para quem não sabe, essa que acabou de ler é a minha mãe. Ela descobriu que eu estaria aqui com uma equipe dela. Ela me perseguiu até aqui para Ela é prima do Marcão, o pastor Gilmar também foi muitos anos pastor lá em Fartura. Então ela aproveitou a oportunidade, né, que nós estávamos aqui, e ela falou, vou para lá para rever os amigos, o pessoal e passar esse tempo junto com a equipe. Então, visitar a gente, né? Está sendo muito legal. Bom, então o texto aqui, nós acabamos de ler, Paulo, ele está exortando a igreja de Filipe a respeito da alegria. Vou abrir aqui na minha. Ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele não apenas fala isso, ele reforça isso que ele acabou de falar. Ele diz, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo está dando uma instrução, uma exortação para a igreja. Ele está falando, atenção, o que eu estou falando é importante. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Qual era o contexto da realidade, a realidade que Paulo estava vivendo quando ele escreveu essa carta? Alguém aqui sabe? Quem quer chutar? Ele estava preso. Ele foi preso algumas vezes. Essa prisão foi a pior prisão dele. Foi a mais terrível. Aquele realmente passou necessidade, passou fome, passou possivelmente frio. Foi a prisão mais terrível. Tiveram outras prisões onde ele ficou preso, mas uma prisão domiciliar, onde ele tinha regalias, ele podia escrever suas cartas, fazer sua teologia, e podia receber pessoas. Essa prisão em especial, ela foi muito difícil, a ponto de que a igreja de Filipe tinha enviado um membro da igreja para levar donativos para ele, levar comida, levar roupa para ele. E também, junto com essa visita, esse homem, eu esqueci o nome dele, acho que é Epafrodito, não me lembro o nome, acho que tem aí. Ele visitou Paulo, ele contou a respeito do que estava acontecendo na cidade de Filipe, de como estava o andamento da igreja. Ele também pegou um pouco de informações de como Paulo estava e ele retornou para a igreja para contar para os irmãos. E Paulo escreveu uma carta para essa igreja, dando alguns conselhos para a igreja, exortando a igreja e animando a igreja. E nessa carta ele fala, alegrem-se no Senhor. Ao mesmo tempo ele estava preso. Uma situação terrível, e exortando as pessoas a se alegrarem em Deus. Que contradição, né? Que contradição. Como eu posso me alegrar quando eu olho ao meu redor e vejo apenas coisas que existem para me entristecer? O que será que Paulo descobriu? Que coisa especial que ele descobriu que fazia ele estar alegre em qualquer momento? E exortando a gente. E esse texto, o interessante dele é que ele ensina a gente como nós podemos nos alegrar no Senhor. Hoje em dia, a visão do mundo, né? O mundo prega hoje que você tem que estar feliz o tempo todo. Já perceberam isso? Todo mundo tem que buscar a sua felicidade a qualquer preço. A qualquer preço. Você tem que ter prazer em tudo que você faz. Você tem que correr atrás da felicidade. Essa é a mensagem e todo mundo faz isso o tempo todo, né? Eu creio que é por conta dessa mensagem que o mundo põe sobre as pessoas que existe tanta pessoa triste hoje em dia. Tanta pessoa, parece que é uma epidemia de casos de depressão, pessoas com problemas psicológicos, precisando de tratamento. Isso coisa que não existia no passado. Antigamente você tinha um problema, você identificava e ignorava o problema e seguia a vida, e estava tudo bem, era mais difícil, mas você fazia isso. Mas hoje em dia,
os problemas psicológicos impedem a pessoa fica de cama, a pessoa não consegue produzir nada, ela fica realmente travada ali por causa dos seus problemas. Hoje em dia é ensinado, você tem que se alegrar a qualquer custo. E Paulo está mostrando, não. Ele não estava correndo atrás da felicidade, Paulo. Paulo estava correndo atrás da vontade de Deus, né? Certamente, eu acredito que Paulo, se bem que Paulo ele era um pouco complicado. Se ele pudesse escolher, ele estaria em outro lugar, né? Mais tranquilo. Só que quando você lê as cartas de Paulo, é meio confuso, porque parece que Paulo, quando ele tem a oportunidade de estar numa situação tranquila, ele fala, não, eu não quero tranquilidade, eu quero ir pro fogo, né? Ele estava prestes a ser liberto, daí ele falou, não, eu não quero ser liberto. Eu quero recorrer a César. Daí ele ia mais preso ainda, parece que ele corria na contramão do mundo. A visão de mundo hoje é essa questão da alegria, você tem que estar alegre o tempo todo. Mas quando a gente olha para o cristianismo, Paulo também está falando, alegre-se sempre no Senhor. Mas a alegria que Paulo está falando não é a minha alegria, a alegria que eu tenho que correr atrás dela, que eu tenho que gerar, que eu tenho que buscar e produzir. Essa só vai trazer depressão mesmo. Essa só vai trazer problemas para mim. Só vai trazer egoísmo na minha vida. A alegria que Paulo está falando é alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É essa alegria que ele está falando. O interessante, vocês pensem comigo para ver se faz sentido. Pessoas, cristãos, que não estão alegres em Deus, são egoístas. Se a pessoa não está alegre em Deus, se eu sou um cristão, estou falando do nosso contexto, sou um cristão, mas eu não estou alegre em Deus, eu não tenho encontrado satisfação em Deus, eu me tornarei uma pessoa extremamente egoísta. Como assim egoísta? A pessoa que não está alegre, ela só consegue olhar para a tristeza dela, só consegue olhar para aquilo que é o problema dela. O problema dela se torna o centro do universo. Como que uma pessoa triste, uma pessoa que está olhando para os seus problemas, vai conseguir olhar para o próximo que está passando necessidade? Não consegue. Por quê? Porque ele está envolto ali numa tristeza tão grande, num problema tão grande. Aquilo sufoca ele de um jeito tão terrível que ele não vai conseguir. Pessoas tristes, que não estão alegres em Deus, são pessoas egoístas, vivem para si, vivem para os seus problemas. O olho dele está sempre na barriga dele, né? Ele não consegue sair disso. E a proposta aqui é nós nos alegrarmos em Deus, e vocês vão ver que essa alegria em Deus vai nos ajudar a cumprir o propósito de Deus, que é maior do que o nosso, maior do que o nosso problema, né? Resolver o meu problema é uma questão pequena, que Deus pode resolver para mim. E Ele tem coisas maiores que Ele quer confiar nas minhas mãos e nas suas mãos. Então o texto segue. Lá no versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. É disso que eu estou falando. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Em outras versões fala o vosso equilíbrio. Isso diz respeito ao nosso testemunho. Vocês já viram pessoas que hoje elas estão super felizes, amanhã ela está triste, amanhã ela está mais ou menos, no outro dia ela nem aparece, no outro dia ela está extremamente empolgada e quer fazer tudo. Pessoas instáveis, inconstantes, parece que está numa montanha russa. Cada hora ela está com uma emoção diferente. O Paulo está falando que nós temos que ser moderados, nós temos que ser equilibrados. Muitas vezes eu posso estar muito triste, eu posso estar com uma situação muito séria na minha vida. Eu não posso chegar para minha irmã aqui e começar a derramar sobre ela a minha tristeza e deixá-la triste. Eu não posso atrapalhá-la. Eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que ser uma pessoa moderada. Eu não tenho que contaminar o ambiente onde eu estou com os meus problemas, com as minhas situações. Não, eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que ponderar nas minhas palavras. O que eu vou falar? Será que quando eu estou triste, as minhas palavras são de murmuração?
são palavras que vai trazer desânimo para as pessoas. Eu vou começar a reclamar. Ah, mas você viu aquilo que o pastor fez? Eu não concordo com aquilo. Você já está contaminando as pessoas contra uma outra pessoa. Isso acontece muito. A gente, às vezes, nem percebe, nós nem percebemos. De modo geral, assim, nós precisamos ser sábios, prudentes, equilibrados na nossa fala. Pensar que as nossas falas, a nossa postura diante das pessoas. Eu fiz agora recentemente uma escola de comunicação e um professor ele falou assim: você está comunicando sempre, mesmo quando você não quer comunicar alguma coisa, você está comunicando. Imagina que eu chego aqui na igreja, sento ali no canto e fico de braço cruzado ali sentado. Todo mundo vai olhar e vai ficar já pensando: nossa, ele está triste, nossa, ele é egoísta, ele é metido, ele não quer conversar com a gente. O outro vai pensar: nossa, deve ter acontecido alguma coisa séria, porque ele está muito quieto. Nossa, que menino mais sem graça. Todo mundo vai... Eu vou comunicar um monte de coisa para vocês. E é diferente se eu chegar aqui e começar a falar alto e feliz, todo mundo vai olhar e vai perceber que eu estou comunicando alguma coisa. Tudo que você faz comunica alguma coisa. Tudo que você faz comunica alguma coisa. Você certamente sempre vai ter um grupo de pessoas perto de você que vão ser influenciadas por aquilo que você está comunicando. Se você fala, você comunica. Se você fica em silêncio, você comunica. O que você fala comunica uma coisa. Às vezes você comunica uma coisa correta, mas a pessoa entende uma coisa totalmente diferente. Então você tem que ficar atenta a isso. Nós nos comunicamos o tempo todo, por isso devemos ser prudentes. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e pela ação de graças. Ok, aqui uma pergunta para ver se nós somos todos iguais aqui. Quantos aqui já ficaram ansiosos em algum momento na vida? Já ficaram assim preocupados, tristes, angustiados, ansiosos com alguma coisa? Todo mundo, né? E quantos aqui, eu fiz uma pergunta ontem no culto, quem já pecou e quem ainda vai pecar? E todo mundo falou que... Quantos aqui já ficaram ansiosos? Todo mundo respondeu que sim. E quantos aqui ainda vão ficar ansiosos com alguma coisa na vida, no futuro? Todo mundo, né? Tem como controlar isso? Não, eu não vou ficar ansioso nunca mais. Agora eu conheci a Deus, agora meu corpo está fechado, né? Já viu? Corpo fechado. Aqui agora nada me atinge mais. Não é bem assim. Só se morrer, daí acabou os problemas. Daí o problema fica para a gente. Mas aqui a gente vê o quê? Eu entendo que esse sistema... Eu tinha um vídeo para passar, mas não vai nem precisar passar mais. Eu explico para vocês o que fala. É uma médica, psiquiatra, ela falando da importância para o corpo humano, para o sistema humano, da ansiedade. O que a ansiedade faz no corpo humano? Porque a ansiedade é importante para o corpo humano. A ansiedade é um dispositivo que a gente tem, que você identifica que tem alguma coisa errada acontecendo, e quando você vê essa coisa errada, o seu cérebro começa a enviar sinais para o seu corpo inteiro, avisando: algo está errado, algo está errado. Você tem que fazer alguma coisa, porque tem alguma coisa acontecendo errado. É como se fosse um alerta para a gente. Ó, isso não está legal, vai, se mexe. Faça alguma coisa. Então, começa a jogar adrenalina no nosso corpo, a gente tem que... Geralmente a pessoa ela vai ter dois comportamentos. Ou ela vai se esconder, ela vai se fechar, ou ela vai encarar o problema e vai de frente ao encontro do problema. Estar ansioso, ficar ansioso é algo extremamente normal e necessário para o corpo humano. Nós precisamos disso. Nós precisamos ficar preocupados com as coisas. Precisamos ficar ansiosos com as coisas. Porque é o que move o mundo às vezes, né? Se está tudo bem, não precisa fazer nada. Mas se tem alguma coisa errada, então vamos melhorar. A igreja é assim, né? Nós estamos aqui, vamos pensar no físico aqui da igreja. Se o culto está enchendo muito de gente e fica um pessoal que fica em pé lá no fundo do culto, todo culto, porque não tem cadeira.
o pastor, as diaconisas, vai ficar todo mundo preocupado. Não. Vão ficar ansiosos, né? Não. Tem que fazer alguma coisa. Tem que estourar a parede aqui e fazer um templo maior. Tem que fazer uma galeria aqui, ou tem que comprar cadeira que ocupe mais espaço. Né? A ansiedade vai trazer uma melhoria, vai fazer você avançar. O que Paulo ele está falando para a gente não andar ansioso. Não andeis ansiosos. Você vai ficar ansioso, mas não siga na sua vida com ansiedade. Não permita que a ansiedade tome conta da sua vida. Que ela esteja com você o tempo todo. Porque tem pessoas que são guiadas apenas por ansiedade. Ela está sempre ansiosa, sempre preocupada, sempre aflita com alguma coisa, sempre abatida com alguma coisa. Quando isso começa a acontecer, já se torna patológico. Isso já começa a atrapalhar a gente. Já não é normal. A pessoa está sempre em estado de alerta, assim. Não, ela tem que relaxar, ela tem que descansar de vez em quando. O texto fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Daí ele traz aqui o que a gente pode fazer no lugar disso. Ele fala para não andar ansioso, e daí ele fala, antes, ao invés disso, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graças. Então vamos lá. É normal a gente ficar ansioso, né? É normal ficar triste, ficar abatido, ficar preocupado. Extremamente normal. Glória a Deus por isso, porque eu fico ansioso, eu fico preocupado. Se eu não ficar, eu preciso ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, porque tem algum problema. Mas quando eu estou ansioso com alguma coisa, além de eu fazer alguma coisa para resolver, eu não devo seguir com essa ansiedade, eu devo apresentar diante de Deus, o Paulo está falando, antes, apresentar diante de Deus as suas preocupações, através da súplica, da oração e com ações de graça. Súplica é aquela oração desesperada, assim, aquele clamor, Deus, socorro, eu não sei mais para onde ir, eu não sei o que fazer. Esse é o meu problema, é muito grande, eu não sei o que fazer. A oração é você apresentar para Deus, é você falar com Deus. E você vai apresentar isso diante de Deus com ações de graça. Pela fé, você já vai agradecer a Deus. Você vai, Pai, obrigado, eu sei que em Ti eu posso confiar. Você vai já ter um coração agradecido a Deus, porque você confia nele. Essa prática é a coisa mais básica da vida cristã. É a coisa mais fundamental da vida cristã. Se você se converte, começa a frequentar aqui a igreja presbiteriana, você vai fazer aula de catecúmenos, vai ser ensinado a importância da oração. A oração é o fundamento para nós como cristãos. Jesus, estava falando ontem no culto, Jesus ele morreu para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Antes, por causa do pecado, a gente não podia. Hoje a gente pode ter relacionamento com Deus. E a oração é uma forma de nós irmos até Deus. Então, se você está ansioso, meu irmão, se você está preocupado, apresenta isso diante de Deus. Apresenta diante de Deus. O texto está falando isso, nesse versículo, é algo que nós podemos fazer. É algo que cabe a nós fazer. Deus, Ele é um ser que deseja se comunicar com as pessoas. No Jardim do Éden, lá ele se comunicava todos os dias, né? Ele estava todos os dias ali com Adão, com Eva, e eles tinham momentos creio que de conversa, devia ser algo não dá nem para a gente imaginar, de tão incrível que deveria ser, que era aquilo, né? Isso foi rompido por causa do pecado. O homem se afastou da presença de Deus. Mas hoje Deus ele está nos convidando, venha, se aproxime de mim. Vamos ter um diálogo, vamos nos comunicar, vamos ter uma relação. E creio que Deus tem muitas coisas incríveis para compartilhar com a gente. Mas geralmente Deus não compartilha tanta coisa com a gente, porque a gente a gente vai diante dele só para falar, Deus, mas então, olha a minha lista de problemas. Olha, os meus problemas são muito grandes. E a gente fica apenas falando disso com Deus e a gente não vive outra coisa. A gente vive apenas dentro do nosso egoísmo, né? E
eu queria fazer uma pergunta e também fazer um momento prático aqui com a gente. Prático, mas também individual. A minha pergunta é: qual tem sido a sua preocupação? Se você parar para pensar agora, fechar os seus olhos e pensar qual tem sido a minha preocupação, o que tem me tirado a paz. Quando você deita a cabeça lá no travesseiro à noite, você desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo, e está lá você, diante de você mesmo e com Deus. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua tranquilidade? Tem te deixado com o coração acelerado, te deixado ansioso, que você deita, mas você não consegue dormir, você já quer levantar porque você está ansioso com aquilo. Pensa um pouquinho, eu vou dar um minutinho para você. Pode fechar seu olho e pensa um pouco nisso. O que tem tirado a sua paz? Talvez o problema é com o filho, com a família, ou talvez com a saúde, alguma coisa que está acontecendo, que foge do seu controle. Tenta pensar qual é a sua aflição hoje, qual é a sua ansiedade. Eu proponho a gente fazer uma coisa. Elisete, tem como ligar uma música aí? Bem rapidinho, eu vou deixar um minutinho uma música tocando para a gente ter um momento de oração, para você falar isso para Deus. Vamos praticar o que o texto está falando. Está ansioso? Apresente diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Vamos fazer isso, um minutinho. Apresentar diante de Deus. Pode ser em uma oração silenciosa, você com Deus mesmo. Senhor, venho aos teus pés, prostrado em teu altar, declaro meu amor por ti, e ao saber de tudo que tu és, me ofereço a ti, de todo o coração, minha vida em tuas mãos.
Amém, irmãos? Bom, o que a gente está fazendo é prática. Faça isso sempre. Faça isso todos os dias. Faça isso todo o tempo. Surgiu um pensamento, uma preocupação, você tem livre acesso a Deus. Está preocupado, recebeu uma notícia ruim pelo celular, já fala: Deus, esse problema eu não sei resolver, é maior do que eu. Coloco em suas mãos. Ou até mesmo: Deus, esse problema eu sei resolver, mas eu preciso da tua ajuda. Eu quero a tua ajuda, porque o Senhor tem o melhor, o Senhor sabe como resolvê-lo da melhor forma. É um estilo de vida. Paulo está exortando os cristãos de Filipe aqui a terem um estilo de vida alegre na presença do Senhor, alegre em Deus. É um estilo de vida, mas essa parte de orar, de apresentar diante de Deus, de se curvar diante de Deus, o problema vem e eu não sou o todo-poderoso que eu vou resolver os meus problemas, não. Eu me curvo diante de Deus, eu falo: Deus, eu me submeto a Ti. Tu és o meu Senhor, eis o meu problema, eu não sei resolver. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele anseia por cuidar de nós. Ele deseja caminhar junto conosco, Ele deseja nos ensinar, Ele deseja nos ver crescendo. Tem aquela passagem que fala do alimento, né, que alguns cristãos se alimentam de leite e outros cristãos têm o alimento mais sólido. Deus tem alimentos sólidos para compartilhar conosco. Mas muitas vezes nós não conseguimos, porque nós não conseguimos realizar isso, que é esse relacionamento de confiança em Deus, de apresentar nossa ansiedade diante dEle, confiar nele. Então eu paro de viver para mim mesmo, né? Porque quando você vive para si mesmo é quando você está egoísta, pensando nos seus problemas. Se eu entrego os meus problemas diante de Deus e confio nele, eu tenho tempo, a minha agenda fica mais livre, né? Então eu posso me preocupar com os problemas que Deus deseja compartilhar comigo. Então Deus vai começar a compartilhar: olha, eu tenho me preocupado com os moradores de rua, eu tenho me preocupado com o seu vizinho, eu tenho me preocupado com o seu amigo de trabalho que está em depressão. Ora por ele. Fala para ele a respeito de mim. Então a sua agenda, ela começa a mudar quando você está alegre em Deus. A sua agenda começa a mudar. É a agenda de Deus, você começa a fazer uma agenda diferente. E você deixa a sua agenda de lado, porque você confia que Deus está cuidando da sua agenda. Isso é maturidade cristã. Mas não é fácil, é extremamente difícil. É bonito, eu estou falando aqui, parece tão simples, né? Nossa, descobriu fogo, né? Não, é fácil, concordo que é fácil, lendo. Mas praticar isso é extremamente difícil. É uma luta. É a sua carne lutando contra o espírito o tempo todo. Por quê? Porque para fazer isso você precisa mortificar a sua vontade, a sua carne. Faz quantos anos que nós somos senhores da nossa vida, né? Desde que a gente nasce, a gente é senhor da nossa vida. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, né? Do jeito que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, e a vida toda é assim. Eu preciso de dinheiro, eu trabalho, eu tenho o meu sustento e está tudo resolvido. Eu cuido dos meus problemas. Não é assim a vida toda? Deus está falando: não, eu quero cuidar. Eu quero ser o Senhor de verdade da sua vida. Então é difícil você falar assim: então ok, Deus, essa área da minha vida que antes eu cuidava, agora é sua. É muito difícil. É uma batalha espiritual, é uma coisa... Mexe com as raízes de quem você é. Assim, você tem que mortificar a sua carne, você tem que se sacrificar para conseguir viver dessa forma. E para isso precisa de disciplina. Isso começa de joelho no chão, é você e Deus orando. Você fala: Deus, eu não consigo viver isso que a tua palavra está falando. Me ajuda, me dá forças para viver isso aqui, porque eu não consigo. Por mais que eu entenda que é a verdade e precisa ser feito, eu não consigo, sozinho eu não consigo. E pede ajuda para o Espírito Santo te conduzir, te ajudar. É um processo diário que exige disciplina, exige foco naquilo que você está querendo. E
e constante atenção. Você tem que estar sempre alerta. Sempre alerta. Porque a qualquer momento, sua mente ela faz ela faz uns movimentos rápidos que às vezes você nem consegue perceber. Você está bem, está feliz com uma coisa, de repente sua mente já está lá no outro lado, você já está triste, seu coração já está apertado. Então a gente tem que estar constantemente atento. Jesus fala, né? Vigiai e orai. A gente tem que estar sempre atento, sempre ligado nisso. Nós fizemos isso agora, né? Nós apresentamos diante de Deus. E tem um texto bíblico lá em Mateus 11, do 28 ao 30, que fala assim, ó. Nem precisa abrir, irmãos, eu vou ler aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, é disso que a gente estava falando. A agenda de Deus é o fardo dele. É leve. É leve. Ele vai caminhar com a gente. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? O texto vai seguir. Essa parte que nós lemos é aquilo que eu posso fazer. Eu tenho que ir a Deus e apresentar diante dele as minhas ansiedades. E agora tem a parte que é sobrenatural, que não cabe a mim, não é eu que vou produzir isso. Isso vem de Deus, é algo que está fora do nosso alcance resolver isso. Que lá no versículo 7. Olha só. Isso é um milagre, isso algo sobrenatural. Fala assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede o nosso entendimento, você não explica isso, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Entenderam? Quando você apresenta os seus problemas diante de Deus, confia nele. Paulo está falando aqui que a paz de Deus, que nenhuma pessoa sabe explicar. Eu contei a história do meu amigo lá no começo, né? Que ele estava com uma situação terrível, mas ele estava feliz. Ou Paulo, que está preso, mas ele está feliz. Não se explica. Você não tem como explicar é loucura. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu pensamento, os seus pensamentos e o seu coração em Cristo Jesus. Os pensamentos são, isso, né? A nossa lógica, né? Eu vejo um problema, eu penso, eu tenho que fazer tal coisa para resolver tal problema. Mas nem sempre funciona tão certinho assim, né? Às vezes você acha que, não, se eu fizer isso, resolve. Mas nem sempre resolve. E tem problemas ainda que vão além. Você vê um problema de saúde. Você não tem o que fazer. Você vai para o médico fala, não sei o que fazer. Aí você fica, e agora? Para onde eu vou? Né? Isso arrasa com qualquer pessoa, né? Você percebe como você é pequeno. Você fala, meu Deus, não sei para onde correr. Então, a paz de Deus, ela vai guardar a sua mente, a sua lógica, esses pensamentos racionais que nós temos, de que a gente pode resolver as coisas, que tudo vai... Entendeu? Deus, ele vai guardar os nossos pensamentos e vai guardar o nosso coração. O coração são os sentimentos. Aquela coisa visceral, né? Você vê, você já fica bravo, você já fica triste, você já fica... a emoção, né? Como se fosse algo selvagem, assim. Você reage às coisas com emoção. Deus, ele vai guardar nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Entendam, paz, essa paz de Deus aqui, eu e você, nós não produzimos essa paz. Não produzimos. Eu não consigo ter paz por mim mesmo. Eu posso buscar, eu posso procurar de todo jeito. Eu vou ficar em depressão, que nem a gente falou no começo. Eu vou ficar mal, que nem a gente falou no começo. Mas essa paz, ela vem somente de Deus. Ela é dele. Ele é a fonte dessa paz. Ok? Sobrenatural. Não depende de mim nem de você.
Depende de mim apresentar isso diante de Deus, os meus problemas. E confiar que a paz, que excede todo entendimento, vai guardar os meus pensamentos. A minha situação, eu vou contar um testemunho meu em relação a isso. Eu trabalho com missões há alguns anos, né? E como missionário na Jocum, eu não tenho um salário fixo. Todo mês, assim, cai ali um dinheiro na minha conta, porque eu estou trabalhando e tem uma empresa ou alguém que está me pagando. Não tenho. Como que funciona na missão onde a gente trabalha? Nós temos projetos, nós montamos os nossos projetos, que eu vou fazer, por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos um projeto que nós estamos desenvolvendo para trabalhar na Bolívia, onde nós vamos trabalhar com a evangelização de um povo não alcançado, que vive lá na Cordilheira dos Andes. Eles não têm Bíblia traduzida na língua deles, eles não têm igrejas ali perto deles, eles vivem como os povos que viviam ali há 2000 anos, ali os incas. É terrível. Eu estava estudando um pouco da cultura e da religião deles, é terrível. Eles sacrificam animais assim o tempo todo. Eles vão plantar alguma coisa, eles têm que matar uma lhama. A lhama é grandona assim, né? Já viram a lhama? Eles têm que sacrificar uma lhama ou um cordeiro, ou uma ovelha, jogar o sangue lá onde eles vão plantar, para pedir permissão para o Deus, para Pachamama, que é um Deus deles, para poder ter a permissão para plantar e pedir ainda a bênção para que faça produzir. Isso é um exemplo, eles têm muitas práticas. Eu achei que você fosse falar alguma coisa. O Marcão fez assim, eu achei que ele fosse. Então, terrível. Daí eu e a Cris, como eu estava falando, nós estamos com um projeto de iniciar um trabalho com eles. A gente vai para lá agora no final do ano, nós vamos fazer um primeiro contato com eles. A gente vai como turista lá, né, com máquina fotográfica, querendo fazer vídeo e mostrar a cultura deles para as pessoas. Mas a ideia é fazer contato e descobrir qual é a real situação deles. Se tem igreja de fato, se não tem, se tem cristãos ali, se não tem, para a gente poder começar a desenvolver um projeto com eles. Possivelmente a gente vai acabar morando ali na Bolívia por um tempo, a gente ainda estamos montando isso. Como funciona então? Eu estava contando o meu testemunho. Em relação a finanças, por eu não ter um patrão que me dá o salário todo mês, eu monto os meus projetos junto com a minha esposa, eu e todos os missionários, nós montamos esse projeto e nós compartilhamos esse projeto com pessoas que nós entendemos que vão ter a mesma visão que a gente e que muitas vezes essas pessoas não podem ir para esses lugares onde nós estamos indo. E essas pessoas fazem parte da nossa equipe, elas entram para a nossa equipe. Muitas vezes como intercessores, muitas vezes como mantenedores de sustento mesmo com dinheiro. Porque eu estou indo para lá, eu vou precisar alugar uma casa. Então, eu estou lá trabalhando, eu não consigo ter um salário para ir lá e alugar a minha casa. Então, eu vou precisar levantar recursos para alugar essa casa. Então, eu vou ter que compartilhar essa visão com a minha igreja, com outras igrejas, com a minha família, com os meus amigos. Eu vou compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. Vou apresentar para eles as minhas necessidades financeiras. Eu preciso de um seguro de vida. Eu preciso de passagem de ônibus. Eu preciso de comprar produtos de higiene pessoal. Por aí vai. É uma vida normal, né? Então, eu tenho que compartilhar tudo isso para ter o meu sustento. Antes, eu casei ano passado, né, com a Cris. Eu estava solteiro, era mais fácil fazer essas coisas. Se tinha dinheiro, estava bem. Se tinha pouco, estava bem também, porque eu era sozinho, então eu me virava. Agora não, agora eu tenho uma esposa. E a gente está ainda planejando ter filho. Então, a preocupação no meu coração aumentou de um jeito muito grande. De pensar, como vai ser? E daqui a pouco eu vou ficar mais velho, como que eu vou me aposentar? Então eu tenho que fazer uma previdência. Um monte de preocupações. Se eu tiver um filho, meu Deus, como que eu vou fazer para comprar? A preocupação com finanças, com família, e também a preocupação de como eu posso montar um projeto bem montado para eu conseguir compartilhar esse projeto
de forma clara e que as pessoas entendam de fato o que eu estou fazendo, que é um desafio também, porque fazer a comunicação é uma coisa muito complicada. Você tem que, se você fala bem aqui, se eu vier aqui falar bonito assim, daí todo mundo vai querer dar dinheiro para mim. Não, toma dinheiro, porque você fala bem. Mas se você é uma pessoa mais fechada, assim, não sabe falar bem em público, meu Deus, você vai ficar dependendo de é muito mais complicado. Então, essas preocupações começaram a bater a minha porta, falando, e agora? Você está em missões, como que você vai fazer? E eu estou nesse processo constante, estou falando para vocês dessa passagem, mas é aquilo que eu estou vivendo. E eu sei que vocês tiveram tempo aí para pensar um pouquinho. Cada um de vocês também está passando pelas suas lutas, né, pelas suas situações. Às vezes você pode olhar para a sua e olhar para o irmão que está do lado e falar, não, a minha preocupação é muito maior do que a do meu irmão. Eu sou realmente digno de pena, né? Nossa, como eu sou um coitado, eu preciso, né? Porque quando você não está alegre em Deus, você se torna o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo, se eu não estou alegre em Deus, né? Meu problema é o centro do universo. Então você fica assim o tempo todo, fechado. A pessoa chega e pergunta, como você está? Ah, não está legal, né? Não estou bem. É diferente de você chegar para uma pessoa que está alegre em Deus. Ele está na mesma situação, não está bem, mas você pergunta como ela está, ela fala, nossa, eu estou muito feliz, porque Deus ele tem suprido, Deus ele tem me sustentado. Eu estou confiante de que Deus ele vai me ajudar a resolver tal problema. Então eu estou alegre em Deus. A pessoa fala, ela traz uma motivação, ela traz uma alegria para a pessoa que está do lado. É um desafio, meus irmãos. Nós precisamos apresentar diante dele, apresentar diante de Deus os nossos problemas. É uma lição diária, nós temos que fazer isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O interessante dessa passagem é que nós estamos falando sobre Paulo, né? Mandando a carta para os filipenses. E lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 12 ao 14 de Filipenses 1, versículo 12 ao 14, nós vemos como era a dinâmica de Paulo, né? Paulo está escrevendo essa carta e ele está de fato se alegrando porque ele está preso. Olha só como ele fala. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a todos toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou prisioneiro. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Bom, ele está falando o seguinte: eu estou feliz porque eu estou preso, mas estou feliz porque a minha prisão está possibilitando que os guardas, os carcereiros, né, o pessoal que está me prendendo, eles estão tendo a oportunidade de ouvir a respeito do Evangelho. Ele é um missionário dentro da prisão. E não só eles, mas os outros também. Querem que os outros prisioneiros que estão ali junto dele. Ele está feliz porque a prisão dele está sendo progresso para o cristianismo. A guarda pretoriana está conhecendo a respeito de Cristo. E ele fala mais ainda. E ele diz assim, e os meus irmãos em Cristo, eles estão mais corajosos, porque eles olham para a minha prisão e eles estão tendo mais ousadia para pregar o Evangelho. Porque naquela época era complicado. Você pregar o Evangelho, defender o Evangelho, você corria risco de ser preso ou morto. Era iminente, acontecia. Mas ele estava alegre porque os irmãos, vendo o testemunho dele, estavam tendo mais ousadia para anunciar o Evangelho. Olha como que era a mente desse homem. Você olha e fala, meu Deus, em vez de ele estar procurando um advogado, né, para tirar ele da prisão, ele está ali, está descrevendo. Claro, eu creio que Paulo ele tinha os momentos ali onde ele ficava extremamente amargurado, triste diante de Deus, e
e olhando para a vida dele, meu Deus, que miserável que está sendo a minha vida, né? Ele devia ter esses momentos diante de Deus. Paulo, ele era um ser humano como todos nós. Mas quando ele estava nesses momentos, ele certamente apresentava diante de Deus. Deus, eis aqui a minha tristeza. E ele se alegrava em Deus. E ele se alegrava em Deus. Era um homem, um herói da fé, a gente pode dizer, né? A gente pode olhar para a vida dele e falar, meu Deus, me ajuda a ser um pouquinho parecido com esse homem. E as cartas dele hoje nos inspiram tanto quando a gente lê, né, as cartas de Paulo. Eu tenho ele como um herói da fé assim mesmo. Quando eu olho, eu falo, quero seguir as coisas que esse homem fala. Tanto aqui, está na Bíblia, né? As cartas que ele escreveram se tornaram ali textos bíblicos, canônicos, né? A gente lê e aqui entendemos que é uma revelação de Deus que Paulo tinha quando falava. Paulo, ele tinha essa dinâmica. Ele vivia... Existem duas coisas que a gente pode olhar para a nossa vida. A verdade e a realidade. Vou ajudar vocês a entenderem a diferença das duas. A realidade é isso daqui, ó. Eu estou doente com uma doença terminal. Eu tenho uma doença terminal. E essa é a realidade, é o que eu estou vivendo. Eu estou vendo e isso está acontecendo. E a verdade é que Cristo pode me salvar, pode me curar. Essa é a verdade. Cristo pode me curar. Não significa que Ele vai me curar, mas Ele pode. Essa é a verdade. A verdade é Cristo. A verdade, muitas vezes, é aquilo que Deus fala para você. Faça tal coisa. Você está orando ali, Deus te dá um direcionamento. Faça tal coisa. Essa é a verdade, é o que Deus está te falando. A realidade é geralmente a nossa mente pensando de forma lógica. A gente olha ao redor e fala, daí a gente vai explicar para Deus. Mas Deus, não dá para fazer isso, porque olha só... A verdade entra em conflito com a realidade. Porque a realidade é o que você está vendo, né? Você olha uma situação e você fala para Deus, Deus, não tem solução, olha. Aí Deus fala, não, confia. A fé, geralmente, ela vai ser guiada pela verdade. Porque a verdade você não vê muitas vezes. Você tem que confiar, você tem que ter fé na palavra do que Deus está te falando, para você se guiar por ela. A realidade não, a realidade você vê, mas a realidade ela pode te enganar, ela pode te iludir. Né? O que você está vendo, o que os seus olhos estão vendo, o que o seu ouvido está ouvindo, pode te iludir. Mas olhar para a palavra de Deus é segurança, é certeza. Então, a gente tem que andar dessa forma, olhando para a verdade e não para a realidade. A realidade não pode ditar os nossos passos. Tem aquela música, né? Vamos ver se eu lembro. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. O que mais? Gozo que essa paz vem porque eu olho para o Senhor. Daí tem o coro. Não olhe as circunstâncias. Não. Olha o meu Senhor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Entende? A gente está cantando a palavra de Deus. A alegria do Senhor. Em Cristo nós temos alegria. Em Cristo nós temos paz. Então, se você está angustiado por causa da situação que está acontecendo ao redor, apresenta diante de Deus e viva na verdade. Um outro versículo aqui para a gente já partir para o encerramento. Está lá em Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18 fala assim, ó. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui é Paulo também falando para a igreja de Roma, que estava sendo perseguida, falando, as aflições que vocês estão vivendo agora não se comparam, não podem ser comparadas com a glória que está por vir. A glória que está por vir é a verdade. A aflição que eles estão vivendo naquele momento é a realidade momentânea, que é passageira. Se você for se
se pautar a sua fé e sua energia no passageiro, na realidade passageira, você vai se frustrar, você vai se machucar, você não vai ficar bem. Mas se você olhar para a verdade, que é eterna, que é gloriosa, você está num solo, num chão firme. Você está realmente seguro. Essa é a dinâmica que Paulo ele tenta nos ensinar. E por fim, no versículo 8, lá de Filipenses 4, para a gente encerrar nosso devocional, nossa aula, né? Cadê? Filipenses 4, 8. Aqui Paulo está dando mais uma instrução de como que a gente deve se portar então. Eu já apresentei, já orei, já apresentei diante de Deus, já estou nesse processo com Deus, mas do que adianta eu apresentar os meus problemas diante de Deus e quando eu levantar da oração eu continuar com os meus pensamentos iguais do que eu estava antes? Não. Paulo ele fala assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele está falando, você orou, você apresentou diante de Deus, a paz de Deus, que excede o entendimento, está sobre você está guardando sua mente e seu coração. Agora, muda a forma de pensar. Não fique pensando nos seus problemas. Não fique pensando naquilo que te deixa ansioso, te deixa nervoso. Comece a pensar, a povoar seus pensamentos de pensamentos louváveis, de pensamentos dignos, de pensamentos que são verdadeiros. Comece a trazer à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Começa a olhar para a situação sua e falar, não, o meu Senhor vive, e Ele é maior do que esse problema. Essa situação não é nada comparado ao meu Deus. E você começa a viver dessa forma. É como se fosse uma batalha espiritual. Você vê um problema e você fala, não, porque a palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Esse problema não se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim. E você começa a encher o seu coração, a encher a sua mente de pensamentos que te fortalecem, que te deixam animado. Você pode se alegrar no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor todo o tempo. Paulo ele explica isso de uma forma tão simples, tão sábia, tão é genial a forma como ele fala isso, porque a simplicidade. Mas aquilo que eu falei também não é fácil, porque é uma luta que a gente tem que travar o tempo todo. Nós estamos acostumados a pensar de uma forma. Começar a pensar de uma forma diferente é difícil, né? Às vezes é uma vida toda agindo de um jeito, agora tem que mudar completamente. Então comece com passos pequenos, comece a construir isso com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração, na sua vida devocional, lendo a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, porque na hora da adversidade, é nela que você vai se firmar, é dela que você vai se lembrar. Eu não vou me abalar, porque a palavra do Senhor diz isso. E você confronta a mentira, a realidade, com a palavra de Deus, que é a verdade. Esse estilo de vida, irmãos, é para que nós tenhamos maturidade cristã. Para que nós possamos realmente, como igreja, a começar a se preocupar com a agenda de Deus. Qual é a agenda do reino de Deus? Quais são as preocupações do coração de Deus? Muitas vezes a gente vai fazer um momento de intercessão e a gente ora mais pelos meus problemas, pela família, pelo irmão. E às vezes Deus está preocupado, Ele quer que você interceda por um missionário que está sendo perseguido agora, lá no Oriente Médio. Então Ele quer que você esteja preocupado, com a sua mente afiada junto com Ele, para responder às inquietações do coração de Deus, da agenda dEle. Nós somos servos do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor, não nós. E quanto mais cedo a gente aprender e começar a viver dessa forma, melhor vai ser a nossa vida.
E não vai importar onde a gente esteja, não vai importar se você está preso, se você está a ponto de morrer, não importa a situação, você vai estar feliz, você vai estar em paz, você vai estar tranquilo, a sua esperança vai estar renovada, e você vai estar inspirando pessoas, porque você está alegre no Senhor. Então, a gente pode encerrar lembrando aqui o primeiro versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém, irmãos? Espero que essa palavra nos ajude a caminhar mais firmes na presença do Senhor. Deus tem muito para a gente, mas Ele está esperando a gente resolver os nossos problemas, né? Enquanto a gente fica ali, não, mas espera um pouquinho, Deus, eu tenho que resolver aqui esse problema. Enquanto a gente fica preocupado com os nossos problemas, Deus está ali pacientemente esperando. Mas Ele tem muita coisa incrível para revelar para a gente. Basta a gente abrir um pouco da nossa agenda para Deus, né? Falar, não, Deus, vem cá, vamos negociar aqui, ó. A minha agenda é essa, a sua, vamos trocar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade. Tá bom. O pastor falou para orar por vocês. Mas obrigado pela atenção de vocês. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vocês apresentaram já diante dele os problemas de vocês, né? Agora a gente vai agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, obrigado, porque em Ti nós sabemos que podemos confiar, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade, que não muda, ela é eterna. Obrigado, Senhor, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, tão incrível, tão perfeito, tão soberano, o Senhor olha para nós e o Senhor deseja caminhar conosco como um amigo, como um pai, como alguém que está do nosso lado em todos os momentos. Pai, a gente não consegue visualizar o quão grande é isso, Pai. Mas eu peço a Deus que o Senhor mostre para nós, ó Pai. Começa a nos mostrar, Senhor Deus, a preciosidade que nós temos na mão, Senhor Deus. A preciosidade, ó Deus, que é se alegrar no Senhor todos os dias. Viver uma vida feliz com o Senhor, ó Pai. Alegre, renovada no Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a viver dessa forma. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos, ó Deus, que é uma luta, é uma guerra que nós teremos que travar todos os dias. Mas em Ti, Senhor Deus, nós sabemos que somos vencedores nessa batalha, Pai. Porque é no Senhor, Pai, que nós precisamos lutar. Não na nossa força, não no nosso braço. Então nos ajuda, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus. Te damos glória, Senhor. Te damos todo louvor, Pai. Só Tu és digno. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.